O Brasil entrou em 2026 acreditando que estava longe de qualquer tipo de guerra, mas nos bastidores, algo começou a acontecer que não costuma surgir em países considerados fora do radar. Não foram explosões, não foram ataques televisionados, foi algo muito mais inquietante. O Estado começou a agir como se estivesse evitando uma tragédia. E quando um país age antes do desastre, isso significa que alguém viu sinais que a população não viu. Sinais suficientes para justificar prisões por terrorismo antes que qualquer ataque acontecesse. No fim de janeiro de 2026, em uma cidade do interior de São Paulo chamada Bauru, a Polícia Federal prendeu um homem acusado de integrar uma organização terrorista internacional, com apoio do FBI. E o detalhe mais importante não é quem foi preso, é por que isso foi considerado grave demais para esperar. Porque, em investigações desse tipo, o que aparece nunca é o que mais assusta. O que realmente assusta é o que ainda não precisou aparecer. Quando um Estado prende alguém por atos preparatórios de terrorismo, ele está dizendo, sem dizer, que o risco já ultrapassou o limite do aceitável. Isso não acontece por excesso de zelo. Acontece quando esperar mais um passo significa correr o risco de mudar a história de forma irreversível. E quando essa decisão envolve cooperação direta com o FBI, o alerta deixa de ser local e passa a ser global. O FBI não aparece por curiosidade institucional. Ele aparece quando conversas, padrões e rastros digitais cruzam fronteiras. Isso significa que o sinal não nasceu apenas no Brasil. Ele surgiu em redes, ambientes e canais monitorados internacionalmente. Nesse momento, o Brasil deixou de ser apenas um observador distante e passou a ser objeto de vigilância estratégica. E quando um país entra nesse tipo de observação, ele não entra por engano. Entra porque existe a possibilidade de repetição. Terrorismo não começa com explosão. Começa com ensaio, com teste, com tentativa, com alguém perguntando silenciosamente: até onde dá para ir aqui? Bauru não foi o ataque. Bauru foi o ensaio. E ensaios existem para preparar algo maior. O que mais assusta não é o que foi encontrado, é o que não precisou ser encontrado para justificar prisão, buscas e cooperação internacional. A legislação brasileira só permite esse tipo de intervenção quando a intenção é considerada concreta, real e perigosa. Isso quer dizer que o Estado não estava lidando com fantasia ou discurso vazio, mas com possibilidade imediata. E possibilidade é o último degrau antes do dano irreversível. Todos os países que sofreram ataques dizem a mesma coisa depois. Os sinais estavam lá. O Brasil agora tem sinais. E sinais nunca aparecem sozinhos. Quando você junta essa prisão com tentativas recentes de ataques frustrados em grandes centros urbanos, o cenário deixa de parecer coincidência. Não é uma onda, é a formação da maré. E marés não avisam quando vão subir de vez. O Brasil sempre acreditou que terrorismo era um problema distante, importado, pertencente a outros mapas. Essa crença acabou. Porque o terrorismo moderno não precisa cruzar fronteiras com armas. Ele cruza com narrativas, identidade, raiva e promessa de sentido. Ele entra pelo celular, pelo isolamento, pela sensação de exclusão, pela ilusão de pertencimento. Quando isso acontece, o ataque já começou, só ainda não é visível. O perigo real não é o explosivo, é o silêncio antes dele. É nesse silêncio que países perdem a chance de agir. O Brasil não está oficialmente em guerra, mas também não está mais fora dela. Está naquele estágio perigoso em que o risco ainda é invisível para muitos, mas absolutamente real para quem olha os dados. E quando esse estágio é ignorado, o próximo capítulo não pede permissão para acontecer.